E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de duas questões, as questões de número 6 e 7, referentes ao mesmo enunciado da prova da URGS de 2016, que falam o seguinte: uma partícula de massa m e velocidade vi colide elasticamente com uma barra de massa mzão, que pode girar livremente no plano da página em torno do seu ponto de suspensão. Bom, aqui tem um ponto importante, que a questão ela me dá alguns dados, só que eles não são números, né? Então, a partícula tem uma massa m, com uma velocidade vi, colide com uma barra, né? Mzão. A figura 1 abaixo representa a situação antes da colisão. Após a colisão, o centro de massa da barra sobe uma altura h. Isso aqui é uma outra informação. E a partícula retorna com velocidade Vf igual a metade da velocidade inicial, conforme representa a figura 2 abaixo. Então, a gente tem ali a ilustraçãozinha para representar a situação. Questão 6, então, fala o seguinte: considerando g, o módulo da aceleração da gravidade, a altura h atingida pela barra é igual a... Então a pergunta é essa, né? Quanto vale a altura h? Isso que nós temos que descobrir. Bom, o que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai aplicar a conservação de energia, porque o que a gente pode perceber? Analisando a situação inicial, né, a situação da figura 1, inicialmente no sistema a única coisa que nós temos de energia é a energia cinética. Nesse ponto, né, quando a bolinha está em movimento, é a única energia que a gente tem. A partir do momento 2, após então essa colisão, a gente vai ter a partícula voltando com uma energia cinética. Vou diferenciar esse ponto, vou chamar de ponto A e esse ponto de ponto B, que é o que geralmente a gente faz quando fala de energias. Então aqui é a energia cinética do ponto A e aqui a energia cinética do ponto B, porque são diferentes já que as velocidades não são iguais. E além dessa energia cinética, né, já que ela diminuiu porque parte dessa energia cinética que a gente tinha no ponto A foi transferida para a barra e foi transformada em energia potencial gravitacional, já que a barra ela se desloca a uma altura h em relação ao ponto que ela estava. Então a gente vai aplicar a conservação, né, onde a gente sabe que a energia mecânica do ponto A tem que ser a mesma energia mecânica no ponto B. Essa relação aí nos permite encontrar então a altura h. Energia mecânica no ponto A. Bom, no ponto A nós temos somente a energia cinética da partícula, que eu chamei de energia cinética do ponto A. E no ponto B, a energia mecânica que nós temos é a energia cinética da partícula mais a energia potencial gravitacional da barra. Abrindo essas informações, a gente vai ficar então com o seguinte, né? Massa vezes a velocidade da partícula no ponto A, que a questão chama de VI, ao quadrado, dividido por 2, igual a energia cinética do ponto B, que é a mesma partícula, então é a mesma massa, a velocidade final dela, que agora é a metade, então a gente vai botar aqui, ó, VI sobre 2 ao quadrado, dividido por 2, né, que faz parte da fórmula, mais a energia potencial gravitacional da barra, que é o que? Massa da barra, gravidade e altura que essa barra se encontra. Bom, a partir daí a gente já aplicou a física, né, que é a parte da conservação. Agora é só ajustar a parte matemática aqui, ajustar as equações, os valores ali das equações. Bom, primeira coisa, vou resolver aqui, ó, essa partezinha. VI sobre 2 ao quadrado, né? Todo mundo ali dentro vai ser elevado ao quadrado. Então eu vou reescrever tudo arrumando aquele quadrado. Vai ficar assim, então, ó, M
VI ao quadrado sobre 2 igual a M. VI ao quadrado fica VI ao quadrado. Esse 2 ao quadrado ele vira 4, né? Como já tem um 2 lá embaixo, então vai ficar 4 vezes 2. Mais a massa, gravidade e altura. Como eu disse, agora é desenvolvimento matemático, né? Continuando, então vai ficar aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8, né? MVI ao quadrado dividido por 2. A gente sabe, então, que isso aqui vai dar 8, né? E todo esse termo MVI ao quadrado sobre 8, eu vou passar para o outro lado. E vai acabar passando subtraindo, né? Já que ele está somando desse lado. E se a gente analisar, basicamente são termos parecidos. Então eu posso fazer uma soma e uma subtração entre eles para arrumar um pouco aqui o meu resultado. Já que eu quero descobrir o H, né? Não esqueçam disso. Aqui o que fica? Como eu tenho uma soma de frações diferentes, eu tenho que fazer o MMC. Percebam, né, que isso aqui, ó, da fração é igual. Ó. O que vai mudar mesmo são só os números da fração. Então isso aí eu não vou mexer. Isso aí vai só se repetir. O que vai mudar são os números. 2 e 8, se eu fizer o MMC, vai ficar 8, né? Então vai ficar assim, ó. 4mvi ao quadrado menos mvi ao quadrado igual a mzão GH. Finalizando aí então, né? Vai ficar o quê? Essa soma ali em cima vai ficar então 3, né? Porque vai ser 4 menos 1, 3 mvi ao quadrado dividido por 8 igual a mzão GH. E para finalizar, esse M e esse G, eles vão passar para o outro lado dividindo, né? Já que eles estão multiplicando. Então vai ficar, vou escrever aqui do lado, vai ficar 3mvi ao quadrado dividido por 8 mzão G. Isso é o meu H. Essa é a altura, ou pelo menos a relação para encontrar. Bom, então analisando as alternativas, né? Aquela que dá exatamente o que nós encontramos seria a alternativa D, então, para essa questão, né? 3mvi ao quadrado sobre 8 mzão G. Bom, então essa é a resposta da questão 6. Na questão 7, ela me pergunta qual é o módulo do impulso recebido pela partícula, né? É o mesmo enunciado, a mesma história, né? Porém, a pergunta é qual o módulo do impulso. Para a gente encontrar o módulo do impulso, a gente vai ter que aplicar a relação entre impulso e variação da quantidade de movimento, né? Onde o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como é que ficaria, então, colocando os valores que nós temos, né? Ficaria assim, então, quantidade de movimento final é a massa, que a questão chama de m, vezes a velocidade final, que a questão me dá a relação ali que é vi sobre 2. Então vai ficar assim, m vezes vi sobre 2, menos a quantidade de movimento inicial, que é a mesma massa, né, vezes a velocidade inicial da partícula. Então vai ficar m vezes vi. Porém, aqui a gente tem que cuidar um detalhe muito importante. A velocidade inicial da partícula é para a direita. A velocidade final da partícula é para a esquerda, ou seja, são vetores opostos. Quando a gente trabalha com velocidade, quantidade de movimento, impulso, força, a gente tem que cuidar que são grandezas vetoriais e o sinal ele representa essa mudança de sentido. Então, como VI é para a direita e VF é para a esquerda, alguém tem que receber um sinal contrário para representar essa oposição. Eu vou dizer, então, que a velocidade final
é negativa, né? Lembrando que a velocidade final é VI sobre 2, ou seja, vou botar o sinalzinho de menos aqui, ó. Arrumando ali as frações, então vai ficar assim. Menos M VI sobre 2 menos MVI. Não faz diferença qual eu botaria o sinal negativo, né? Não faz diferença nenhuma. Se eu botasse o sinal negativo na velocidade inicial, eu não ficaria, né? Aconteceria que os sinais negativos acabariam se anulando e eu trabalharia só com sinais positivos. Não faz diferença porque a questão me pede em módulo. A gente vai ver no final que vai dar exatamente o mesmo resultado. Arrumando agora essa soma, né? Vai ficar o quê? Percebe que o que nós temos aqui, ó, menos MVI e menos MVI é a mesma coisa. A verdade que muda é que um é uma fração e o outro não. Então a gente vai ter que fazer essa soma de frações, tem que fazer o MMC. Vai dar 2, né? Então vai ficar menos MVI menos 2 MVI. Menos MVI com menos 2 MVI vai ficar menos 3, né? MVI dividido por 2. Menos 3 dividido por 2 é menos 1,5 MVI. E tá aí a nossa resposta, né? Menos 1,5. Percebe que a questão pediu em módulo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não importa o sinal, só que é o valor. O valor é 1,5 MVI. Olhando as alternativas, 1,5 MVI é a alternativa E, então, para essa questão. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido as duas resoluções. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!